Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres, digam glória a Deus. Glória a Jesus. Nós temos motivo para estarmos alegres. Eu estava aqui pensando agora há pouco, o pastor dando os avisos, esse aviso maravilhoso, né? Próximo domingo, todos com oportunidade, exceto as crianças abaixo de 3 anos, para estarem na escola bíblica. Nós aqui, todos congregando. Quando saiu o decreto, nós ficamos praticamente 3 meses sem congregar. Sentimos muita falta. E agora que temos liberdade para poder vir, valorizamos. Vamos vir com vontade, continuar desse jeito aqui, congregando, vindo para a escola, valorizar o tempo que Deus está nos concedendo para poder glorificar e bendizer a Ele. Quantos podem dizer amém? Salmo de número 42. Glória a Jesus. Deus está falando nesses dias sobre a água, símbolo do Espírito Santo de Deus. Tem pouco tempo que um pastor presidente de um campo esteve aqui, ele pregou nesse versículo. A escola bíblica, o pastor tem ministrado sobre a água, que é símbolo do Espírito Santo. Ontem, na live, nosso pastor falou sobre a água, que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Evangelista Anderson falou agora há pouco, nascer da água e do Espírito. Vamos falar um pouco sobre a água, Salmo de número 42, verso 1 e o 2. Glória a Jesus. Amém? Está escrito: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quantos podem dizer amém? Nós já oramos, podeis sentar. Glória a Jesus. O salmista, aqui ele expressa o desejo profundo dele estar na presença de Deus. Como o servo brama pelas correntes de águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele fala no primeiro versículo que a alma dele tem sede de Deus. No segundo versículo, ele começa afirmando a mesma coisa: a minha alma tem sede de Deus. Então ele faz questão de repetir no primeiro e no segundo versículo. Quando ele escreveu, não era separado assim. Então dá para nós entender que logo no começo ele enfatiza que a minha alma tem sede de Deus. Para nós trazermos para a nossa memória rapidamente aqui, Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra e soprou
nas narinas do homem. Aquele sopro é o sopro de vida dado por Deus. Quem foi que soprou? Foi Deus. Então, o que foi colocado dentro do homem é algo de Deus. Quando nós falamos em Deus, nós lembramos de céu. Então, o sopro de vida que foi colocado dentro de nós, ele veio do céu. Quantas vezes nós já ouvimos pregações e a Bíblia nos afirma que nós somos peregrinos aqui, que nós não temos cidade permanente aqui, porque a nossa cidade é no céu, porque viemos do céu. Eu ministrei essa palavra aqui há alguns anos atrás, e eu dei um exemplo, e eu quero repetir ele. Um amigo nosso saiu e foi tentar a vida em outro país. Situação difícil, falou, eu vou trabalhar em outro país. E ele foi para outro país, e as coisas geralmente podem acontecer não da forma que a gente imagina que fosse. Chegou lá e encontrou dificuldade, não conseguiu documentação, não conseguiu o emprego que fora prometido. 20 dias se passaram, a imigração começou a bater em cima, e começou então um desespero, contava ele para mim, porque não via solução. A imigração estava em todos os lugares, e ele começa então agora a se esconder. Chegava alguém, tinha que se esconder, porque estava em terra estranha, estava distante da sua terra natal, longe da família, longe de esposa, filho. Então começa então a ter aí uma ansiedade em voltar para a sua terra. Quando a ansiedade veio de uma forma tremenda, nada segurou ele mais lá. Proposta de emprego, proposta de documentação, nada. Queria vir, era ir embora, arrumou uma maneira e veio. Porque verdadeiramente o interior, a alma dele, ansiou de voltar para o país da onde ele realmente era. Quando o salmista diz que a alma dele anseia por Deus, o salmista está vivendo mais ou menos esta realidade que esse irmão. Ele sabia que ele tinha vindo do céu, a alma, o sopro de Deus que deu vida. Então a alma dele ansiava em voltar para onde? Para o céu. Ansiar, ter anseio não tem a ver com ansiedade. Ter anseio tem a ver com um desejo profundo, um desejo definido, um propósito já definido. Eu quero isso. E ele vai e realiza. O que é que nós temos ansiado? Qual que é, aonde é que está o nosso coração? Nós temos ansiado por quê? Pelas coisas do céu, pelas coisas da terra. E é bom salientar também que quando Deus nos criou, Ele criou o homem, espírito, alma e corpo. O espírito é a parte do homem que se relaciona com Deus. A alma, ela é unida ao espírito, é a sede das emoções, é junto com o espírito. É chamado de homem interior, a Bíblia diz em Coríntios. O homem exterior é essa capa que nós vemos aqui, a carne, é o homem exterior.
Então existe a alma, o espírito e a carne. É natural que nós sentimos sede todos os dias, todo o momento aí da nossa carne, e nós temos que beber essa água para poder saciar a sede da carne. Mas aqui o salmista não está dizendo que ele tem sede desta água para saciar a carne. Ele está dizendo que é o homem interior que tem sede de Deus. Ele está dizendo que não é esse exterior, é uma coisa muito mais profunda. Quando Ana subia todos os anos para poder sacrificar com o seu marido, e a sua rival a irritava, a debochava dela, fazia coisas que ela chorava, porque ela não tinha filhos. A sua rival tinha dado filhos a Eucana, mas ela não. E todo ano ela passava por decepção, ela chorava. E eu tenho certeza que todo ano, quando ela ia sacrificar, ela pedia para Deus: Deus, me dá filho. Mas teve um dia que Ana pediu o filho a Deus de uma forma diferente. Ana se prostrou e começou a clamar a Deus com uma profundidade, com a Ana interior. E ficou ali na presença de Deus, a um ponto que um homem que entendia, que era o sacerdote, achar que Ana estava embriagada. Agora Ana fala: não, eu não estou embriagada, eu não tomei bebida forte, eu não tomei vinho, eu estou aqui derramando a minha alma, eu estou aqui pedindo com a minha alma ao Senhor. E o salmista está dizendo aqui: olha, é a minha alma que tem sede do Deus vivo. Como o servo que almeja pelas correntes de águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Agora, se nós não atentarmos, nós queremos saciar a nossa sede só para saciar a carne, só o corpo. Tem na Bíblia um exemplo de um homem chamado Davi, rei Davi. Rei Davi era poderoso, tinha um exército poderoso, homens valentes, que o que ele falava faça, os valentes dele fazia. E certa feita, Davi teve uma sede, desejou beber uma água que naquele momento era impossibilitado beber. Vou falar aqui rápido. Davi estava num campo de batalha juntamente com o seu exército. E para frente aqui, para que os irmãos possam entender, estava localizado o exército do inimigo. Depois do exército do inimigo, existia uma fonte de água que alimentava o corpo físico, que aquela água era muito limpa. E Davi, ali cansado da batalha, Davi teve vontade, imaginou, que vontade de beber da água daquela fonte. Impossível. Os inimigos estavam situados em todos os lugares, não dava para passar lá para pegar água. Mas 3 valentes de Davi, escuta o desejo de Davi, e eles saem, arriscam as suas próprias vidas. A Bíblia não diz se eles lutaram muito, se mataram, se guerrearam, mas a Bíblia diz que demora um período. Chega aqueles 3 homens
e entrega a água para Davi. A Bíblia é muito resumida, mas Davi deve ter pego aquela água, que simplesmente foi um desejo carnal dele, que ele queria só para beber. Outra água mataria a sede dele. E Davi começa a imaginar o perigo que aqueles homens passaram, a dificuldade que aqueles homens passaram, para poder saciar um bel prazer de Davi, que não tinha necessidade. Davi então pega aquela água, agradece a Deus pelos seus guerreiros, e Davi, em vez de saciar a sua carne, a vontade carnal, Davi pega a água e derrama no chão, sobre a terra, e diz: eu não sou digno de beber essa água, porque ela é preço de morte. E Davi não bebeu, para não saciar o desejo carnal. E muitas vezes, no decorrer da nossa vida, se nós não atentarmos, nós não nos preocupamos com o perigo que as pessoas estão passando, pela dificuldade que as pessoas estão passando, pela luta, nós causamos transtorno, nós causamos dificuldade, simplesmente porque queremos beber a água para saciar a minha sede carnal. Mas Davi não fez isso. Davi teve o desejo carnal, mas quando ele parou em si, ele pensou: não, é muito melhor eu saciar a sede da minha alma em temor de Deus. Aleluia! Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Ontem na live o pastor leu João 7,37. No último dia da grande festa, Jesus põe-se em pé e ele brada para todo o povo de Jerusalém: ei, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava falando: eu tenho água para poder matar a sede da alma, a sede espiritual. Em outra palavra, ele diz: aquele que crê em mim e entrega a sua vida a mim, de corpo, de alma, do seu interior fluirão rios de água viva, da alma, do espírito. Jesus tem algo chamado água, chamado Espírito Santo, para poder saciar a minha alma e a sua alma. Se nós não atentarmos, ficamos desejosos como Davi, água de desejo que não tem necessidade. Aqueles homens podiam ter morrido para poder alcançar aquilo, e muitas vezes não nos importamos. Eu quero beber, eu não quero saber o que vai acontecer com o emocional, eu não quero saber o que vai acontecer com o relacionamento, eu não quero saber o que vai acontecer, eu quero é beber a minha água carnal. Mas o salmista diz que a alma dele tem sede, é o interior. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Agora veja bem, os 3 valentes de Davi foram buscar a água e voltaram. Eles não morreram. Agora, para mim, para você, para nós saciarmos a nossa sede dessa água chamada Jesus Cristo, houve uma batalha muito grande. Jesus começou essa batalha no Getsemane. Ele sabia que daqui a pouco ele iria para o Calvário, derramar o seu sangue. E ele começa então a suar gotas de sangue. E ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, Pai, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Sabe qual que era a vontade do Pai?
matar a minha sede espiritual, matar a sua sede espiritual, matar a nossa sede espiritual. Os 3 valentes foram e voltaram com vida. Agora Jesus foi preso, julgado injustamente, caluniado, chicoteado, coroa de espinho, com a cruz sobre os seus ombros, caminha em direção ao Gólgota. A luta foi grande, mas ele não desistiu, para poder deixar a fonte da água da vida, para saciar a minha e as vossas almas. Ele prosseguiu para o Calvário. Lá no Calvário, pregam os seus braços abertos, as suas mãos, mão direita, mão esquerda, pregam os seus pés. A batalha estava correndo. Tudo isso para trazer a água para saciar a nossa sede. E ele, sendo o criador de toda a fonte de água, ele tem sede. Aleluia. E para poder matar a sede daquele que criou a água, pega uma esponja, embebeda no vinagre e com fel, e chega à boca do Criador de toda a fonte de água pura, para saciar. Aleluia. E por que queremos? Pensamos só na carne. Por que muitas vezes valorizamos tanto esta água para poder, não, as coisas têm que ser assim. Eu estou querendo saciar a minha carne. Mas Jesus pagou um alto preço. Lá na cruz, pregado, ele inspira: Pai, tudo está consumado. Morre. Parece que tinha perdido a batalha. Enquanto ele estava morto, o soldado pega uma lança e o traspassa. O que saiu? Água. Para mim, para você, para nós saciarmos a nossa sede. Sendo Deus, a sua carne rasgou a rocha viva, jorrou água para saciar a nossa sede. Aí o salmista diz: como um servo que brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Quase toda a pregação desse texto falamos sobre o servo, pois está em destaque. O servo é um animal típico da região da Palestina, de Israel. E os caçadores soltam os cachorros, e os cachorros começam a perseguir o servo. E o servo corre. Quando corre, o seu suor exala, solta o odor, e fica fácil para o cão farejador ir e segui-lo. Além dele correr, terreno pedregoso, rochoso, os seus cascos esquentam, ficam doloridos. Ele precisa de água. Ele precisa de água para entrar, mergulhar nas correntes, para que as correntes levem o odor e ele despiste então o seu inimigo que vem atrás. Ele precisa de água para refrigerar os seus cascos, para poder continuar a corrida. E quando começa a perseguição, nem sempre ele está perto da água. Nem sempre. Às vezes ele está muito distante da água. E ele tem que correr.
porque se ele não chegar na água, é uma questão de vida ou morte. Quando ele toma uma decisão pelo seu instinto, eu vou chegar naquela água. Ele colocou, assentou ali pelo seu instinto, ele começa a correr. Existem muitos obstáculos para que ele chegue a essa água. Existem montanhas, a região de Israel é muito montanhosa. Todos os lugares têm montes, montanhas. Então, montanha fala de dificuldade. Para subir a montanha é difícil.